E nada dessa história só estudar por questão. Isso é um modismo que tem se propagado no Brasil e as últimas provas do Enem têm dito que não é bem assim, não. Não se pode estudar só por questões. Questão é algo sensacional, mas não pode ser só questões. Olá! Nós vamos para mais um momento, mais um encontro da nossa série Caminhos para a Aprovação. E o tema de hoje, é um tema extremamente importante na sua trajetória de aprovação. É organizando o cronograma de estudos. E aí, primeira coisa que eu quero conversar com vocês é qual é a diferença entre plano de estudo e cronograma de estudo. O cronograma, ele tem o objetivo de organizar o seu tempo de estudo, as suas sessões de estudo. E o plano, ele funciona numa escala muito maior. Por exemplo, a gente usa um plano de estudos, um plano semestral, um plano para 10 meses, que é o intervalo aí entre agora o mês de fevereiro lá e a prova do Enem. Tá? Estamos exatamente há 10 meses. Isso é um plano. Eu vejo minha meta geral, minha meta mensal. O cronograma, eu vou utilizar ele para executar o meu plano. Esse cronograma pode ser semanal e dentro desse cronograma, ele vai ser operacionalizado no horário de estudo, tá? Ele vai funcionar num processo de horário de estudo. E aí, gente, eu preciso colocar determinados pontos para vocês que fazem uma diferença imensa, que a ciência descobriu que é assim que o nosso cérebro funciona. Primeiro, meus alunos às vezes dizem, Meriane, mas qual é a importância de ter um horário de estudos? Bem, uma das maiores dificuldades de qualquer estudante é conseguir manter o foco na hora de estudar, tá? Isso porque existe, gente, muitas distrações que surgem o tempo todo, principalmente com o avanço da tecnologia e a necessidade de estar conectado ao mundo virtual. Um bom desempenho nas provas não depende apenas da combinação entre estudo e concentração, mas de organização desse estudo. É preciso uma boa preparação física, psicológica, para fixar o conteúdo adequadamente. E o melhor caminho para isso é ter uma rotina de estudos. Dessa forma, fazer um cronograma pode ser muito útil para quem precisa estudar para o Enem, porque o Enem tem hora marcada para acontecer. É por meio dele que você pode montar uma rotina de estudos, com base no seu tempo disponível e nas suas necessidades. Geralmente o estudante, ele acha assim, não, Meriane, só quem vai conseguir passar em medicina é quem não trabalha. E eu quero te dizer que necessariamente não. É quem tem foco no estudo. Eu vou contar aqui a história de Francisco. Francisco é farmacêutico. Ele precisava trabalhar como farmacêutico. E farmacêutico trabalha na forma, eram 8 horas dia de expediente numa farmácia. Ele foi nosso aluno lá no BIOS, todo mundo sabe que eu tenho um curso presencial. E ele passou em medicina na Univasf. Ele fez 2 anos de cursinho. Ah, mas é porque ele já era farmacêutico. Ele sabia muita química. Sim, ele não perdia aula de química, inclusive. Sabe por quê? Porque a química da faculdade não é a química da prova do Enem. A gente tem alunos assim com mestrado em química e volta lá para o BIOS e assistem todas as aulas do professor Juan, por exemplo. Porque o jeito da química para o Enem não é a química da faculdade, gente. São abordagens diferentes. Então, até alguém que trabalha, Meriane, conseguiu passar em medicina? Sim. Eu tenho o caso de farmacêutico, de enfermeiro, aprovado em medicina, na Univasf. Tá? Pelo FIES também tem, pelo ProUni também tem. Então, o que eu estou colocando é que tudo isso vem de um processo de cronograma de estudo. E aí, eu só estou querendo te dizer que você que não trabalha, você tem todos os motivos para acreditar que você sim vai seguir um excelente cronograma de estudos e vai passar em qualquer curso que você queira.
inclusive medicina. Agora, atenção para o que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Isso é ciência. Meus alunos às vezes dizem assim: professora, mas se eu não gosto de estudar à tarde, eu só gosto de estudar de 17 horas às 22. Ok, desde que você estude de 17 às 22. Mas você precisa desta rotina de 17 às 22. Compreenda. Nosso cérebro, ele funciona de maneira condicionada, ou seja, ele trabalha associando, entre outros fatores, lugares, horários, tá? E isso, gente, o que faz da rotina de estudo uma das associações realizadas pela nossa mente. Mantenha horários fixos de estudo. De acordo com o psicólogo americano, o Jeremy Dean, ele fez uma pesquisa e ele disse o seguinte, que leva 66 dias para uma pessoa transformar um objetivo em rotina. Vou repetir. Esse psicólogo, ele tem um livro, Making Habits, Breaking Habits. Um livro massa, infelizmente não tem em português, tá? Só tem em inglês, mas é um livro muito legal. E ele fez uma pesquisa, o cara tem um livro, né? Ele fez uma pesquisa, o Jeremy Dean, e olha o que é que ele descobriu. Leva 66 dias para uma pessoa transformar um objetivo em rotina. Vou te explicar. Algumas atividades, elas demandam esforço e tempo maiores do que outras. Mas a média apresentada já é suficiente para transformar a ação praticada em hábito. Veja, se você levar em consideração essa informação do psicólogo Jeremy Dean, na hora de montar sua rotina de estudos, o ideal, portanto, né, na sua rotina de estudos, organizando o seu cronograma de estudos, é manter um horário fixo para cada uma das atividades do seu cronograma, de modo que o seu cérebro, ele se acostume a realizá-las. Ou seja, vê bem, você vai ter mais motivação e vai procrastinar cada vez menos na hora de estudar. Por quê, professora? Porque você precisa condicionar o seu cérebro neste processo. Isso é o que a ciência diz sobre o funcionamento do nosso cérebro. A média é 66 dias. Você pode dizer, não, Miriane, com 30 dias eu já estou bem. Massa! Mas geralmente a primeira semana que você retoma os estudos, você sente um cansaço cruel. Um cansaço terrível. Vem desse processo. O seu cérebro não passou um tempo lá nas férias onde ele não estava focado nesse processo do estudo regular, naquele horário, cronograma a ser cumprido. Então preste atenção. Quando você segue um cronograma de horário, de local de estudo, o cérebro fica condicionado a dispor de toda a concentração para aquele momento. Então, para aumentar sua concentração, mantenha-se focado no seu plano de estudos. E não sabote nenhum dia, a não ser que você esteja com a virose, alguma coisa assim. Tá? Mas não sabote. Veja, tornando essa prática um hábito regular, você treina seu cérebro. Tá? Olha que coisa massa. Você treina seu cérebro para absorver as informações com mais eficiência e aumenta as chances de dominar o conteúdo. Você vai estar aumentando as chances de aprendizado. Digamos que o seu ótimo... Não, Miriane, eu tenho cursinho até 1h da tarde. Quando eu chego em casa, eu prefiro descansar um pouco. E eu faço 2 times. De 13 às 18, depois de 18 às 19 eu paro, ou 19h30, e depois eu faço de 19h30 às 21h30.
Não, Meriane, eu prefiro à tarde, primeiro eu vou na academia, depois eu volto e sento para estudar. E aí eu rendo de 17 às 22. É o seu. Agora, precisa ser a rotina, tá? Veja, qual é a outra importância de organizar um cronograma? Primeiro, você precisa ter este controle do seu tempo, tá? Antes de tudo, organize os seus horários. Essa coisa de o meu aluno Francisco, farmacêutico, mas ele tinha um turno que ele não trabalhava, que ele largava da farmácia e a hora que ele ia para o cursinho assistir aula. E ele tinha 2 times. Um time no finalzinho da tarde, antes do cursinho, e outro time de estudo de 22 às 23h30. Ele fez esse sacrifício, aí ele dormia 7 horas da noite. 7 horas da noite era o ótimo dele. Há pessoas que com 7 horas da noite ficam um bagaço. Eu com 7 horas da noite fico massa. Então, vamos lá. Você vai organizar seu horário. E aqui você fará a definição das suas sessões, dos seus times de estudo, tá? Levando em consideração os seguintes itens. Você precisa incluir nos times de estudo. Ah, Miriam, você disse que alguém estuda de 17 às 22. Seguido. Não, o cérebro não aguenta. Nesse momento lá, 17 às 22, ou de 15 às 18 e depois de 19h30 às 21. Sei lá, 21h30, 20h30, não sei, os seus times. Você precisa colocar pausas de descanso. Você precisa fazer lanche, você precisa beber água. Você tem que parar. Tem hora que você para lá de consumir matéria e você fecha os olhos e vai analisar o que você estava estudando. Tá? E essa análise, ela faz parte do processo de estudo. Você está colocando, está organizando a informação do seu cérebro. Eu faço muito isso assim. Eu fecho os olhos ou então eu anoto. Vou estudando. Você fala, Miriam, você estuda? Estudo, gente. Eu amo estudar, tá? Estudo muita neurociência nos últimos tempos. Então, veja bem. Para organizar um cronograma de estudos, você precisa seguir essa dica que eu vou te dizer agora. Primeiro, você vai identificar suas prioridades de estudo. Vou aqui te dizer. Mesmo que você ame biologia, ou então você ama história, calma, não se estuda por amor. Se casa por amor, tá? Depois vai se viver por amizade, por uma série de coisas. Mas estudo não é só amor, não. Amor não aprova ninguém, não é nem SISU, certo? Bora pra cá. Digamos que você vai muito bem em português, mas sente dificuldade na hora de fazer cálculos. Você domina a história, mas sofre com biologia. Então, isso é comum. Podia ser o oposto, tá? Você não tem dificuldade com biologia e tem linguagens. Você ama cálculos e tem dificuldade em história. Pode ser. É você, é sua personalização de conhecimento. Então, você precisa definir prioridades na hora de estudar no seu cronograma. As disciplinas que você tem dificuldade, você precisa pontuar o tempo delas para você vencer a dificuldade, tá certo? E nada dessa história só estudar por questão. Isso é um modismo que tem se propagado no Brasil e as últimas provas do Enem têm dito que não é bem assim, não. Não se pode estudar só por questões. Questão é algo sensacional, mas não pode ser só questões, tá? Outra coisa, as provas no Enem, quais são as provas mais difíceis? A mais difícil de todas, ciências da natureza. O segundo lugar é de matemática. Então, você precisa levar isso em consideração se seu foco é o Enem. Tá? No tempo dessas disciplinas. Gente, conteúdos separados. Se você faz um cursinho, o seu cursinho, ele trabalha em cima de um cronograma. Ele vai fechar tudo, lá no BIOS, eu fecho meus temas de biologia. Minha última aula teórica de biologia, eu dou assim 30, 40 dias antes do dia da minha prova lá no Enem. Porque tem que ser o tempo de execução da aula, o tempo do aluno aprender, prender a ele aquele conhecimento, tá? Então,
Um cursinho trabalha organizadamente. Esse negócio de cursinho que não cumpre cronograma, que não cumpre programa, me poupe. Agora, não, Meriane, eu estou estudando sozinho, então pegue os 691 itens que fazem parte da matriz de conteúdos do Enem e organize-os. Você pode estudar sozinho, sim, tá? Mas você precisa estudar organizado. E você saber que naquele mês eu tenho que ir até aqui, neste mês eu tenho que estar aqui. Então você tem que ter um sequenciamento. Quando você está num cursinho que sabe que o seu cursinho ele tem esse sequenciamento, você já está tranquilo nisso, você tem um plano. Você precisa apenas ter o cronograma, o seu horário de estudos, o seu time, tá? E aí, gente, conteúdos separados, prioridades definidas. Você pode organizar seu calendário, tá? E nesse calendário, você que está estudando sozinho, você coloca as disciplinas que você vai estudar. Agora, atenção. Você precisa fazer um cronograma de segunda a sexta, com pouca coisa no final de semana. Mas sabe aquele meu aluno, o bioquímico, o farmacêutico? Ele precisava ocupar o sábado dele inteiro, sim, porque na semana ele não tinha, ele trabalhava. Aí ele investiu 2 anos da vida dele com sábados e ele só descansava no domingo à tarde, tá? Para atingir a meta dele. Agora, você é alguém que não trabalha. Você consegue executar tudo de segunda a sexta. Você que trabalha vai precisar usar um pouco mais de tempo. Do sábado até do domingo. E não tem problema. Porque se você ficar dizendo para o seu cérebro, eu estou estudando num sábado, num domingo, mas o meu objetivo vai ser alcançado. O meu projeto de vida, o meu sonho vai se realizar. Isso vale muito. Isso te alimenta. Tá? Eu, por exemplo, estudo dia de domingo muitas vezes. Muitos domingos. Ei, gente, para mim estudo é diversão. Verdade, amo estudar. Então, se você encara que estudo é algo muito legal e vai realizar o seu projeto de vida, você não é uma pessoa que se tocar no papel dia de domingo tá dando trimelique. Agora, nos domingos você precisa fazer time de simulado. 5 horas seguidas, simulados inéditos. Simulado você já fez várias vezes, não vale não. Treinar o cérebro com coisas que ele já conhece, não é vantagem. Mas veja, você precisa planejar de segunda a sexta, porque se acontecer um imprevisto, ou você teve que ir no aniversário do seu melhor amigo, na noite da quarta-feira, que era seu tempo de estudo, você sabe que aquela noite de quarta-feira, você vai lá e vai posicionar na sua noite de sexta, que seria de descanso, ou no seu sábado à tarde, que seria de descanso. Você precisa ter este compromisso. Não, eu não sou um escravo, não sou um robô, eu tenho organização de estudo, mas eu vou precisar fazer relocações, tá? Outra coisa, você precisa ter, durante seu time de estudo, momentos que você relaxa sua mente. E na semana você precisa de momentos de diversão para manter sua saúde mental. E você precisa de atividade física. Gente, 20 minutos de atividade física por dia faz um efeito surreal. Agora eu vou falar sobre tempo ideal num cronograma. Obviamente, esse tempo ideal é o que eu estou colocando assim, de um aluno médio, um aluno convencional. Se você tem mais dificuldade em alguma outra matéria e menos, aí você vai fazer esse processo de ajuste. Mas naquele universo de horas que eu falei, tipo, as disciplinas como matemática, física, química e biologia. Matemática, porque são 1000 pontos e Deus e o mundo têm alguma dificuldade em exatas. Essas disciplinas, matemática e as disciplinas de natureza, pela complexidade, você precisa estudar cerca de 3 a 4 horas dia. Linguagens, história e geografia, pelo que o Enem aborda, cerca de 2 horas e meia dia. Eu estou falando de estudo em casa. Não estou falando do momento da aula. E o momento da aula é um momento fantástico de estudo, tá? Se você aproveitar bem. Filosofia e sociologia, cerca de 1 hora e meia. 1 hora a 1 hora e meia, semanal. Língua estrangeira vai depender do teu domínio. Você é uma pessoa que tem um certo domínio, porque o que vai cair lá é a interpretação de texto. Então, você precisa de 30 minutos até 1 hora por semana, mas vai depender do seu domínio
da língua estrangeira. Redação, 2 horas por semana, mas não é 2 horas de tempo de escrita. Não. Seu tempo de escrita pode até começar em 2 horas, mas se você chegar no Enem gastando 2 horas para fazer uma redação, isso não vai ser legal. Você vai comprometer sua nota de linguagens e sua nota de ciências humanas. Para o Enem, você tem que focar em fechar sua redação em 1h20, no máximo 1h30. E sabe como é que a gente consegue isso? Fazendo redações. Não esqueça do que o Jeremy Dean disse. Ele é um psicólogo, ele é um grande estudioso, ele é doutor em psicologia. E no livro dele, Making Habits, Breaking Habits, ele diz o seguinte: para transformar, tá? Para poder se transformar, um objetivo numa rotina, um projeto numa prática constante, um horário de estudo naquele seu horário de estudos, para seu cérebro estar sempre vidrado nesse horário de estudo. Em média, leva 66 dias se você mantém rotina. Se você não mantém rotina, o seu cérebro ele não entende bem tanta mudança de rotina.